Finalmente, vamos resolver o problema da máquina de Atwood, levando em conta um terceiro corpo, que é a roldana. E essa roldana, vamos imaginar que ela seja um corpo esférico de raio R, e é claro que ela tem um momento de inércia, e esse momento de inércia vai depender muito da roldana ser tratada como um anel, como uma placa, como um cilindro. Então, a roldana tem um momento de inércia I. Agora, nós temos aqui duas partículas de massa M1, M2, M2, e vamos continuar utilizando, né, esse eixo como sendo o nosso eixo X, de forma que X1 é a posição da partícula 1, X2 está associado à posição da partícula 2, mas agora existe aqui um vínculo, né? Ou seja, X1 mais X2 é igual ao comprimento do fio. Agora, nós estamos falando aqui da Lagrangiana, envolvendo, a rigor, três corpos que se movem. Sim, porque agora essa roldana será tratada como um corpo rígido. De forma que vamos começar com a energia potencial, né? Adotando esse eixo, a energia potencial depende, sim, de X1 e de X2, de forma que a energia potencial do sistema das duas partículas, o de X1 e X2, é igual a M1 vezes G X1 mais M2 vezes G vezes X2. É a energia potencial de cada uma das partículas. É claro que eu posso escrever essa energia potencial em função de apenas X1, de X1 apenas, porque eu tenho essa relação aqui. Então, a energia potencial, agora, vou escrever como sendo função apenas de X1, por conta desse vínculo. Portanto, é igual a M1 vezes M1 menos M2 vezes G vezes X1, e aí tem mais uma constante, mais M2 vezes G vezes L, que a gente esquece, o comprimento, que a gente esquece. A gente vai fazer variações, isso aqui não é importante. Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui energia potencial em função da variável X1. Ora, aqui, na realidade, eu me esqueci que eu coloquei esse eixo aqui para baixo, consequentemente, é menos aqui, e menos aqui, e consequentemente menos aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, veja, esse sinal menos aqui, né, quando eu escrevo U de x igual a menos mgx, o menos, o gradiente, significa mg, portanto, quando eu adotar essa orientação, eu preciso adotar esse sinal menos. O sinal mais é quando o eixo x está para cima. Muito bem. Agora, eu vou escrever a energia cinética, né? Então, eu tenho energia cinética T, que é a energia cinética da partícula de massa M1, x1 ponto ao quadrado, mais a energia cinética
da partícula 2 ao quadrado, sobre 2, mais a energia cinética associada à rotação. Então vamos escrever assim, mais I vezes θ ponto ao quadrado, a velocidade angular de rotação. E esse I aqui é um momento de inércia em torno de um eixo passando pelo centro de massa desse corpo esférico, ou do centro de massa da roldana, né? Porque ela está girando em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Então, mais I vezes θ ponto ao quadrado. Então, tenho aqui três termos, né? Agora, veja bem, se eu multiplicar aqui por R ao quadrado e dividir aqui por R ao quadrado, e agora eu vou adotar só a coordenada x1 como sendo a variável dinâmica importante. Já fizemos isso aqui em cima. Ora, fazendo isso, veja que dx1 dt é igual a menos dx2 dt. Portanto, x1 ponto ao quadrado é igual a x2 ponto ao quadrado. Portanto, a energia cinética pode ser escrita como m1 mais m2 vezes x1 ponto ao quadrado dividido por 2. Isso relativo à energia cinética desta partícula e desta partícula. E agora, a energia cinética da roldana. Mas θ ponto vezes R é igual a x1 ponto. Portanto, mais I sobre 2R ao quadrado vezes x1 ponto ao quadrado. Ou, de outra forma, a energia cinética é igual a todos esses termos aqui, m1 mais m2 sobre 2 mais I sobre 2R ao quadrado vezes x1 ponto ao quadrado. E a lagrangiana, portanto, é igual a m1 mais m2. Eu vou colocar aqui meio fora, m1 mais m2 mais I sobre R ao quadrado vezes x1 ponto ao quadrado menos U, portanto, mais m1 menos m2 vezes G vezes x1. Está aqui a lagrangiana. Consequentemente, a equação de movimento é ddt de dl x1 ponto e dl de x1 ponto é igual a m1 mais m2 mais I sobre R ao quadrado vezes T2 x1 dt2 igual a dl dx, igual a m1 menos m2 vezes g. Aqui está a aceleração. Agora, quando eu levo em conta a existência aqui de uma roldana, eu fiz isso utilizando, na realidade, o formalismo lagrangiano, mas dá para ser feito de um outro jeito, colocando forças aqui, né? De forma que é assim.
Essa é uma outra forma de fazer as coisas. Veja que aqui eu não coloco forças, eu uso apenas o conceito de energia potencial, de energia cinética de rotação, de forma que o formalismo lagrangiano é uma outra alternativa e que em alguns casos é até bastante vantajoso.